E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aqui da nossa série O que Cai de Cirurgia. Galera, para quem não me conhece, está caindo de paraquedas aqui, eu sou Daniel, faço parte do time de cirurgia da Medway e, lógico, sou professor da parte de cirurgia. Eu fiz minha residência médica aqui em São Paulo, na Unifesp, sou cirurgião geral. Eu queria conversar com vocês hoje sobre um tema que cai pra caramba. Cai em todas as provas aqui de São Paulo, cai muito na USP São Paulo, então se esse é o seu objetivo, assiste essa aula. E cai também Brasil afora, ou seja, se você está caindo de paraquedas aqui, fique em paz e acompanha com a gente, beleza? Hérnias da parede abdominal vai ser o assunto, mas antes da gente começar, queria contar para vocês um pouquinho sobre quem somos nós. Nós somos a Medway, um time de médicos jovens que fizeram suas residências nas melhores instituições do país e estão aqui para ajudar vocês nessa jornada, nessa preparação. E a gente vai falar hoje sobre o que mais cai. Galera, se o seu sonho é fazer residência aqui em São Paulo, vamos revisar aqui no YouTube os assuntos mais relevantes nessa nossa série para as provas do estado. Então, fiquem atentos, acompanhem com a gente. Se liga nos nossos guias estatísticos das instituições, beleza, pessoal? O link está aqui, ó, aqui embaixo na descrição. São guias sensacionais para direcionar o estudo de vocês. E vocês podem ter acesso a eles só clicando de graça. Aproveitem, hein, pessoal? Vamos começar a nossa revisão focada sobre o que mais cai sobre hérnias da parede abdominal com essa questão sensacional da USP. Olhem só, uma mulher de 54 anos de idade referiu quadro de dor e abaulamento na região íngino-crural à direita há 2 meses, desencadeados aos esforços. Ou seja, uma mulher que estava fazendo esforço e acabou tendo dor ali na região íngino-crural. Isso está acontecendo há 2 meses, não é uma coisa muito aguda. Quando a gente vai examinar essa paciente, a gente observa um abaulamento aqui, pessoal, na região íngino-crural à direita, e conforme essa figura que eles mostram para a gente na prova, quando a paciente fez valsalva. Isso aqui é muito comum, se acostumem, quando a gente está conversando sobre hérnias da parede abdominal, a examinar os pacientes em pé, porque quando a gente está em pé, a gente exerce uma pressão maior intraabdominal, quando a gente faz uma valsalva fica mais eficaz, a gente pode ver se pronunciar hérnias com mais facilidade, beleza? E essa hérnia reduzia ao repouso. Tranquilo, observem que ele colocou uma linha aqui marcando para a gente o ligamento inguinal. Essa linha aqui está marcando o ligamento inguinal, pessoal, ou seja, uma hérnia que está aparecendo embaixo do ligamento inguinal. Vamos continuar com a questão. O que a gente tem até agora? A gente tem uma mulher com uma hérnia que se pronuncia a valsalva, ou seja, com esforço ela se pronuncia abaixo do ligamento inguinal e no repouso reduz. Então, é uma hérnia só que aparece quando faz esforço. É uma hérnia pela classificação redutível. Vamos seguir na questão. Com relação a este tipo de hérnia, qual é a alternativa correta, pessoal? A técnica de Lichtenstein é a melhor conduta? Como a gente conversou com vocês, eu mostrei na imagem, ela estava embaixo do ligamento inguinal, pessoal. Abaixo do ligamento inguinal a gente pensa mais em hérnia femoral. E quando a gente fala de hérnia femoral, o que a gente tem para conduta é cirurgia de McVeigh ou plug femoral. Tranquilo? Quando encarcerada, o acesso deve ser por via inguinal e abdominal? Não, pessoal, seja encarcerada, seja estrangulada, o acesso é inguinal, inguinotomia. Isso não considerando as videolaparoscopias, né, pessoal? Mas mesmo encarcerada ou estrangulada com sofrimento de alça, se tiver presinha ali, se der para acessar via inguinal, é para acessar via inguinal. Só se reduzir durante a anestesia, ou seja, aquela hérnia estrangulada que reduz durante a anestesia, aí sim a gente passaria para uma laparotomia. Sucesso? Quando operada de urgência tem elevada mortalidade. É verdade, pessoal. Como qualquer cirurgia de urgência, a gente tem que explicar para o paciente que, comparado com as cirurgias eletivas, essas têm uma maior mortalidade. Vamos seguir para a letra D. Trata-se do defeito mais comum da parede abdominal. Negativo. O defeito mais comum da parede abdominal são as hérnias inguinais indiretas. As hérnias mais comuns são as indiretas. Beleza? A gente marcaria a letra C de com certeza eu sou aluno Medway e acertaria a questão. Tranquilo? Para a gente entender, pessoal, eu trouxe umas imagens aqui para vocês, porque essa questão tratava só de topografia. A gente tinha que entender que se tratava de uma hérnia femoral para excluir todas as outras alternativas e acertar a questão.
E pessoal, a topografia nada mais é do que saber reconhecer a estrutura olhando a pele do paciente. E olhem só, a gente tem marcado aqui, ó, de um ponto a outro, da espinha ilíaca anterosuperior até a sínfise púbica. Esse é o ligamento inguinal. Ele percorre aí essa dobra do músculo oblíquo externo, beleza? E aí a gente tem áreas de interesse como o músculo reto abdominal aqui no meio e os vasos epigástricos inferiores. Pessoal, isso aqui são as nossas áreas de interesse quando a gente está avaliando a região inguinocrural. Porque eu falei para vocês, a gente vai ter coisas abaixo do ligamento inguinal, a gente vai ter coisas dentro desse triângulo que se formou aqui, ó, famoso triângulo de Hasselbalch. Pessoal, esses são os limites dele. E aqui, ó, lateral aos vasos epigástricos inferiores, outra área de interesse, passa o canal inguinal ali, beleza? Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem, ó. Se a gente tem uma hérnia que se pronuncia aqui no meio, a gente tem as hérnias inguinais diretas, por fraqueza da parede abdominal, mais comum em idosos, aquela parede que fica sofrendo, obesos, fica sofrendo por muita pressão intraabdominal. Lateral aos vasos epigástricos inferiores, a gente tem as hérnias inguinais indiretas, mais comuns, muito relevantes na infância, se pronunciam pelo canal inguinal, mais comumente por uma persistência do conduto peritônio vaginal, pessoal. Nas crianças a gente vê muito, é a hérnia mais comum na infância. E abaixo do ligamento inguinal, como nessa outra foto aqui dessa questão, a gente tem as hérnias femorais. Beleza, pessoal? Questão puramente de topografia, vamos para a próxima. Menino de 3 meses de idade apresenta choro e irritabilidade há 2 horas, associado ao surgimento de nódulo na virilha à esquerda. 3 meses, estava chorando, fazendo muita força e apareceu nódulo na virilha, pessoal. Não apresentou febre. E olha só uma coisa legal, vamos só destacar isso agora para vocês. Nódulo na virilha à esquerda. Se você já assistiu uma aula de hérnias na infância, você já ouviu falar que o cólon sigmoide ali à esquerda protege a formação de hérnias. A Unesp não se importou com isso e botou uma hérnia à esquerda. Segue o jogo. Não apresentou febre nem vômitos. Exame físico, bom estado geral, corado, hidratado, choroso, que foi o que causou esse abaulamento aí na região inguinal, na região da virilha. Abdômen está com ruídos hidroaéreos propulsivos, normotenso, sem sinais de reação peritoneal. Presença de abaulamento inguinal fixo à esquerda. Presença de abaulamento inguinal fixo, ele está dando o diagnóstico para a gente, é uma hérnia inguinal, por se tratar de uma criança, o mais provável que seja indireta, encarcerada, pessoal, encarcerada. Sem sinais flogísticos, doloroso a manipulação local. Imagem a seguir. Olha só o que a gente tem no nosso bebezinho do saquinho. A gente tem uma hérnia se pronunciando aqui na região inguinocrural à esquerda. Mais alta aqui um pouquinho que o ligamento. Aqui fica um pouco difícil por ser persistência do conduto peritônio vaginal. A gente pode ter uma confusão, então na topografia de crianças não se estressem com o que a gente estava conversando da questão a seguir, porque a hérnia pode estar se pronunciando um pouco mais para baixo, pode até chegar no testículo, porque ela está pelo conduto peritônio vaginal, chega até lá o testículo, não se estressem com isso. A gente tem uma hérnia inguinal à esquerda e o mais comum é ser indireta, principalmente quando a gente está falando de crianças, pessoal. Sucesso! Ele quer saber a conduta, a Unesp queria saber a conduta nessa criancinha. Vamos ver. Exploração cirúrgica inguinal à esquerda. Ao 0, vamos abrir a criancinha. Tentativa de redução manual. Ultrassonografia inguinal e escrotal. Vamos fazer um ultrassom, porque estamos com dúvida diagnóstica? Eu não estou com dúvida e vocês também não. Então, acho que o ultrassom não se encaixa bem. Analgesia e antibiótico terapia? Para que antibiótico? Analgesia, com certeza. Mas antibiótico, nada a ver, pessoal. Eu tenho certeza que vocês sabem que não tem que entrar com antibiótico para essa criancinha aqui, que não tem nem sinais flogísticos lá na hérnia, uma hérnia inguinal encarcerada, simples, tranquila. Aí a gente fica entre explorar cirurgicamente ou tentativa de redução manual. E a gente já viu isso aqui cair em questões de adulto, pessoal. Hérnia inguinal encarcerada é uma conduta de urgência, a gente vai ter um fluxograma legal para vocês aqui ao longo dessa aula. Mas na criança é super relevante a gente tentar uma redução manual. A gente ficaria em dúvida entre as duas, né? Mas quando a gente está falando de criança, não tem jeito, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma redução manual. A principal coisa que acontece é uma persistência do conduto peritônio vaginal. Ela está encarcerada ali, mas a gente consegue reduzir, mandar ela de volta para dentro da barriga. Depois disso, antes de dar alta para a criança, a gente vai explorar cirurgicamente essa via. Tranquilo? E nada mais é isso que a gente vai revisar agora.
Não olhem para a fotinho agora, vamos seguir falando de hérnias inguinais na infância. A hérnia inguinal, pessoal, ó, decorem isso aqui, persistência do conduto peritônio vaginal. É por isso que essas hérnias se pronunciam ali pelo canal inguinal, podem ser ígneo-escrotais, justamente por essa persistência do conduto peritônio vaginal. As hérnias mais comuns são as indiretas e são mais comuns em meninos e do lado direito. Eu falei isso para vocês quando a gente estava falando da questão, essa história do sigmoide aí do lado esquerdo. A Unesp não ficou nem aí para isso, mas é uma informação relevante que está em livros. Tem elevado risco de encarceramento, como aconteceu com o nosso bebezinho do saquinho, estava encarcerado, pessoal, e tem elevado risco de encarcerar de novo porque já encarcerou uma vez. Então, a gente tem que tratar cirurgicamente assim que possível. O diagnóstico diferencial é com isso aqui, pessoal, hidrocele, e essa é uma imagem clássica de um teste de transiluminação. Hidrocele, pessoal, acontece também por uma persistência do conduto peritônio vaginal. Mas ao invés da gente ter um saco herniário levando o conteúdo intestinal, a gente tem só uma passagem de líquido. A gente tem uma passagem de líquido e aí pode ser uma hidrocele comunicante, não comunicante. Se você não sabe muito desse assunto, a gente tem uma aula sensacional sobre isso no nosso curso diferencial de cirurgia. Então, ó, não perde tempo, se inscreve aí no nosso intensivo se estiver rolando as inscrições. Se você estiver vendo esse vídeo muito depois, fique em paz, todo ano tem, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, diagnóstico diferencial com hidrocele, teste da transiluminação. Beleza? Já abordou muito do que a gente conversou na nossa questão, né, pessoal? É isso aí. Uma hérnia na infância a gente tem que reduzir inicialmente e operar na mesma internação. Era esse conceito que a questão queria. A gente não pode deixar a hérnia presa lá e mandar para operar, porque a gente tem que cuidar do bebezinho antes, fazer analgesia, reduz e opera ali via inguinal mesmo, porque estava só encarcerada, não tinha sinais flogísticos. Uma coisa muito importante é que na infância muitas vezes a gente opta por explorar bilateralmente, porque se ele tem uma hérnia inguinal à esquerda, ele pode muito bem ter à direita também. Então a gente já opera, não coloca tela, na criança a gente não coloca tela, faz uma cirurgiazinha mais simples, bem tranquila. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão da USP. Qual é a questão? Homem de 59 anos de idade tem hérnia incisional há 18 anos. Desde que o cara virou quarentão, ele tem essa hérnia incisional. Meu Deus! Surgiu após uma laparô. Após terem rachado a barriga dele, surgiu essa hérnia. Queixa-se de dificuldade para realizar as atividades diárias, lógico, deve ser uma hérnia gigantesca. Apresenta diabetes e hipertensão, pacotão do SUS. Todo paciente que chega pra gente no SUS, se for mais velho, tem hipertensão e diabetes. Sucesso, pessoal? Foi submetido à correção de hérnia incisional com colocação de tela pré-aponeurótica. Ou seja, ele tinha uma hérnia incisional, foi corrigido com uma tela pré-aponeurótica. Em cima da aponeurose colocaram uma tela. No pós-operatório imediato, estava em ventilação mecânica e foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva. No primeiro dia de pós-op, evoluiu com instabilidade hemodinâmica, necessitando de doses crescentes de drogas vasoativas. A gente está precisando fazer noradrenalina para esse paciente que foi operado por uma hérnia. Acompanhava oligúria, aumento da PCO e diminuição da PCO2, diminuição da PO2. O paciente estava piorando do parâmetro ventilatório dele. Além de aumento da pressão inspiratória. Na ventilação, ali no ventilador mecânico, a gente consegue ver isso. Considerando a principal hipótese etiológica para a complicação apresentada, quais /são, /serão, /nunca serão diagnósticos para esse caso? E aí essa imagem linda, né, que não é do nosso paciente que está na UTI piorando ventilatoriamente, mas é do nosso paciente provavelmente no pré-operatório dele, antes dele operar com essa tela pré-aponeurótica. O que está acontecendo com o nosso paciente? Ele provavelmente tinha uma hérnia gigante, uma hérnia com perda de domicílio, que a gente vai revisar o que está acontecendo, e aí foi operado, fecharam a barriga dele como deu, colocaram uma telona de prima, sem se preocupar. O que ele evoluiu no pós-operatório, pessoal? O que é que está acontecendo, que está aumentando a pressão intraabdominal, está causando distúrbio ventilatório, esse paciente não está ventilando bem, está mal, está na UTI, está grave. Ele está com uma síndrome compartimental abdominal. Provavelmente o volume herniário dele era muito grande e aí ele está piorando a ventilação porque agora ele está
com a barriga presa. O que estava acostumado a ficar num espaço muito maior está tendo que ficar num espaço muito menor. Isso pode causar síndrome compartimental abdominal. Vamos ver as alternativas, porque ele quer, que considerando a principal hipótese diagnóstica que a gente já chegou, ele quer qual é a conduta diagnóstica para o caso nesse momento. O que a gente faz para chegar a esse diagnóstico de uma síndrome compartimental abdominal? Bom, para diagnosticar uma síndrome compartimental abdominal, a gente precisa de uma angiotomo de tórax e um ecocardiograma. E vamos chamar a galera da cardio para ajudar a gente. Nada a ver. Abdômen e coração, nada a ver. Angiotomo de tórax, a gente estaria pensando em TEP. Eles jogaram isso aqui, pessoal, essa alternativa, porque queriam a hipótese diagnóstica de TEP. Não é. A nossa principal pode até ser muito similar, o caso clínico ali, piorando da parte ventilatória, chocado, mas não é TEP que está acontecendo com esse paciente aí que fecharam a barriga de qualquer jeito. É uma síndrome compartimental abdominal. Troponina e eletrocardiograma, ele não está infartando, ele está com síndrome compartimental abdominal. TC de abdômen não vai ajudar em nada a gente nesse momento. Nadinha. A gente pode até pedir para ver se tem muito líquido, alguma coisa, se ficou um pneumão, mas não é o que vai dar o nosso diagnóstico. O que vai dar o nosso diagnóstico, é medir a pressão intravesical. Mas, Daniel, intravesical, o que tem a ver com a barriga? Tudo a ver. Tudo a ver, pessoal. É assim que se mede a pressão intraabdominal. A gente passa uma sonda num paciente, a gente sonda esse paciente. Normalmente, quando a gente tem uma cirurgia mais complexa, uma cirurgia que a gente está fechando a barriga, pensando que pode acontecer uma síndrome compartimental abdominal, a gente já deixa uma sondinha de 3 vias, pessoal. Uma via a gente vai deixar para medir, para deixar sondado, outra via a gente vai usar para medir a pressão intraabdominal. A gente vai medir a pressão intraabdominal desse paciente pela pressão que a barriga está exercendo na bexiga. É ali, né, pessoal? O peritônio fica ali, a bexiga fica extraperitoneal, então o peritônio, quando tem muita pressão, ele empurra a bexiga. Se a gente tem uma medida dessa pressão que está sendo exercida na bexiga, a gente consegue estimar a pressão intraabdominal. E é isso que é o conceito que essa questão queria. Um clássico. A USP, sensacional cobrando isso, porque é uma questão de raciocínio. Além da gente ter que dar o diagnóstico, a gente tem que saber como é que eu vou fazer esse diagnóstico. E eu vou sondar ele pelo lado. Qual o procedimento que é necessário agora? Sondagem vesical de demora. Sondagem vesical de demora com sonda 3 vias, para medir a pressão intravesical e assim ter a pressão intraabdominal. Sensacional essa questão, raciocínio lindo. Vamos revisar o que estava acontecendo com esse paciente, que são as hérnias com perda de domicílio. Para vocês saberem, quando o volume herniário é maior do que 25% do volume abdominal, e a gente obtém essa medida com tomografias no pré-operatório, olhem só, o gordão virou gordinho. Não foi uma cirurgia plástica, foi uma cirurgia por um grupo da parede. A galera da plástica até entra junto para fazer uma dermolipé, mas a gastrocirurgia está lá como protagonista com os seus grupos da parede. Beleza, pessoal? E a gente usa a tomografia para medir, para estimar o volume herniário. Se for maior do que 25% do volume abdominal, a gente tem esse conceito de hérnia com perda de domicílio. Quando a gente tem uma hérnia com perda de domicílio pessoal, a gente tem que fazer um tratamento pré-operatório para a gente conseguir fechar essa barriga sem tensão. Senão a gente vai fechar com tensão e vai acontecer exatamente o que está acontecendo com o nosso paciente da questão. Uma das formas de a gente tratar é com pneu peritônio progressivo. A gente passa esse catéter, famoso catéter de Tinkoff, e fica insuflando o pneu peritônio devagarzinho nessa barriga para ir distendendo, para a gente ir ganhando cavidade. E aí quando a gente for operar, o músculo vai estar distendido, vai estar aberto, a gente vai conseguir fechar. Sensacional. Outra coisa que a gente pode fazer é a aplicação de Botox nos músculos da parede abdominal. Sensacional. Muito menos visto, mas é uma alternativa. O que a gente vê mais nos grandes serviços aqui de São Paulo é preparar com pneu peritônio progressivo. Sucesso! Mais uma questão da USP. Um homem de 67 anos procurou o serviço de emergência devido a dor e abaulamento na região inguinal direita 2 horas após esforço. Ele já deu o diagnóstico. Fez esforço, está com dor e abaulamento na região inguinal à direita. É uma hérnia inguinal, até que se prove o contrário. A gente vai ter que ler a questão para saber se ela é redutível, se está encarcerada, se está estrangulada. Negou vômitos e alterações do hábito intestinal, tem antecedentes de tabagismo, infarto agudo do miocárdio há 2 anos, faz uso de aspirina, atenolol, atorva, pacotão do SUS. Realizou há 2 meses
exame de ecocardiograma que mostrou uma fração de ejeção de 40%. Não tá bom, a gente quer mais alto, a gente quer acima de 70%. Ao exame clínico, encontra-se em bom estado geral com abdômen flácido, indolor e abaulamento na região inguinal direita. Realizado o diagnóstico de hérnia inguinal. Pessoal, hérnia inguinal a gente já tinha dado o diagnóstico aqui em cima. Então vamos ver o que tem nesse exame clínico. Ó. Bom estado geral, com abdômen flácido, indolor, não parece estar estrangulada. Tem uma hérnia ali, ó, fixa ao lado direito, na direita. É uma hérnia encarcerada à direita, não está estrangulada, mas não está reduzindo também. É uma hérnia encarcerada à direita, pessoal. Esse é o conceito dessa questão. E aí ele quer saber qual é a conduta nesse momento. A conduta nesse momento, pessoal, frente a uma hérnia inguinal encarcerada, esse conceito caiu na USP, já caiu na Santa Casa, hérnia inguinal encarcerada é igual a cirurgia. Ele colocou um paciente complicado, com IAM, fração de ejeção baixa, mas o conceito clássico cobrado em prova é de ser cirurgia. E a gente vai revisar esse fluxograma de atendimento no PS já com vocês. Então vamos lá, cirurgia de urgência por ingnotomia sem redução da hérnia. Parece bom. Não reduzir a hérnia e correção eletiva após suspender a heparina. Você não vai deixar uma hérnia encarcerada. No mínimo você teria que reduzir essa hérnia. No mínimo. Redução da hérnia e cirurgia por ingnotomia após 48 horas também não é uma opção, porque a gente tem que resolver na urgência. A gente não vai esperar 48 horas para programar uma cirurgia, a gente não sabe o que vai acontecer em 48 horas com esse paciente. Ele pode encarcerar, pode até piorar, abrir um quadro mais grave, mais intenso, e aí já ter uma hérnia estrangulada. Redução da hérnia, mas 48 horas é tempo pouco para estrangular. Já vi hérnia estrangulada com menos tempo. A partir de 6 horas começa o risco de estrangular. Uma hérnia encarcerada, com mais de 6 horas começa o risco. Beleza, pessoal? Redução da hérnia e acompanhamento ambulatorial. Vamos reduzir e mandar ele para a vida. Negativo. Se a gente reduzir a hérnia, a gente tem que, no mínimo, programar uma cirurgia o mais breve possível. Mas não é esse o conceito que a questão quer. O conceito que a questão quer é da alternativa A, que hérnia encarcerada é cirurgia de urgência, por ignotomia, sem reduzir a hérnia. Não precisa reduzir, vai lá e opera esse paciente. Esse é o conceito clássico. Opera esse paciente, explora o saco herniário, vê que as alças estão realmente boas, tranquilas, reduz tudo que tem para reduzir, reforça a parede posterior, coloca a tela. Beleza, pessoal? Esse é o conceito que essa questão quis cobrar. Super relevante. E para isso, a gente vai revisar um fluxograma super legal de hérnias no pronto-socorro. O paciente chega igual ao nosso dessa questão, com dor na virilha. E aí a gente vai fazer anamnese, antecedentes e exame físico. Feito tudo isso, pessoal, a gente vai ter que ter a hipótese diagnóstica. Se a gente vê um abaulamento que aumenta a valsalva, é uma hérnia. É uma hérnia inguinocrural ali, como a gente tem visto nas nossas questões que a gente tem avaliado. Se tivermos dúvida, ou seja, for um abaulamento que não aumentou com valsalva, o paciente tem mais gordura ali, é mais gordo e está difícil de avaliar. Se tiver dúvida, imagem. Imagem clássica a ser solicitada, ultrassom de parede. Ultrassom mais superficial ali, pessoal, para olhar essa parede. Não é o padrão ouro. O padrão ouro é a ressonância. E a tomografia entra quando a gente está pensando numa coisa que a gente já discutiu, que são as hérnias com perda de domicílio. Beleza? Bom, depois disso a gente vai ver se essa hérnia reduz ou não reduz. Lembra que a gente fez uma questão que a hérnia só aparecia com valsalva e voltava sozinha. Esse é o conceito clássico que a gente vai explorar aqui. Nessa questão, nessa última que a gente fez, não. A hérnia estava lá paradona. E esses são os conceitos que a gente tem. A gente tem a hérnia redutível, a hérnia encarcerada e a hérnia estrangulada. Redutível, pessoal, nada mais é do que aquela hérnia que sai e volta sozinha, é uma cirurgia eletiva. A gente vai programar a cirurgia desse paciente. Não vai ser preciso operar via pronto-socorro. Na hérnia encarcerada, a gente vai ter uma diminuição do retorno venoso, com edema, isquemia, e se a gente não fizer nada, ela vai evoluir para uma hérnia estrangulada. Lembram lá na criancinha? Estava encarcerada. Se a gente não fizesse nada, ia estrangular. E na criança estrangula um pouco mais rápido. Por isso a gente reduz e opera. No adulto, a gente consegue operar com a hérnia estrangulada, com a hérnia encarcerada ali mesmo. Estrangulada também. A gente opera com ela ali mesmo, explora o saco herniário, reduz o que tem para reduzir e resolve a vida dele.
Porque se a gente não fizer nada, isso aqui vai estrangular, e estrangular nada mais é do que sofrimento do tecido com necrose. Pessoal, tá morrendo, não tá legal, não tá legal. Essas duas situações de hérnias encarceradas e estranguladas são cirurgia de urgência, conceito que já foi cobrado em prova, conceito que muitas vezes a gente não vê sendo praticado no pronto-socorro, porque o que a gente vê no pronto-socorro? O paciente chegar com uma hérnia encarcerada, pouco tempo, menos de 6 horas, e a gente fala, vamos tentar reduzir para programar uma cirurgia. Mas sabe o que vai acontecer? Daqui a um dia esse paciente vai voltar com a hérnia encarcerada de novo. E aí ele pode estar com a hérnia estrangulada e você vai ter perdido a chance de operar ele nessa primeira situação. É daí que vem esse conceito de operar a hérnia encarcerada no pronto-socorro. Beleza, pessoal? Bom, mais uma questão para a gente terminar. E essa questão aqui é linda. É linda porque é de um assunto que está super na moda, está super em alta. Vamos junto. Assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta entre os números e estruturas anatômicas. Vocês sabem o que a gente está vendo aqui, ó? A gente entrou por vídeo no nosso paciente, está olhando lá para cima. A gente está olhando para a aponeurose, para a região interna da parede abdominal. A gente está dentro do peritônio. A gente está olhando para peritônio e aponeurose, pessoal. E é assim que a gente vai ver. E ele ainda colocou na questão, ó, registro esquemático da região inguinal direita. A gente sabe que a gente está olhando para o lado direito, que a gente está olhando de baixo para cima. Visão posterior. O que a gente tem, pessoal? O que a gente tem nessas estruturas? É lindo demais, porque a gente viu tudo isso na aula. Se o músculo reto abdominal está aqui, ó, e aí vocês extrapolam para aquela primeira questão que a gente viu a topografia, voltem lá, dê um pause no vídeo, voltem lá, dê uma olhada na topografia, como é a mesma coisa, só com a olhada de trás. Músculo reto abdominal, vasos epigástricos inferiores, ligamento inguinal, triângulo de Hasselbalch, sítio das hérnias diretas. Aqui, ó, sítio das hérnias indiretas. É o anel inguinal interno, pessoal. Esse aqui, as hérnias indiretas se pronunciam por aqui. A gente tem os vasos femorais, a gente tem o ducto deferente. Lindo demais, pessoal. A gente tem os vasos gonadais aqui. Lindo demais, são vasos gonadais, estão indo lá pelo canal inguinal, dentro do funículo. Vão estar passando ali, tudo junto, para chegar lá no testículo e irrigar. Lindo, linda essa imagem. Aí ele quer saber o que é o quê? Vamos lá. São os vasos epigástricos inferiores, não lembro mais. Mas a gente discutiu 1 a 1 com vocês. A gente tem que 1 são os vasos epigástricos inferiores, 2, ligamento inguinal e 3, vasos espermáticos, os vasos gonadais, como a gente conversou com vocês. Lindo demais, pessoal. Se a gente voltar na imagem, é isso que a gente vai ver. Revisem essa estrutura e vem com a gente que a gente vai revisar isso. Que isso aqui, ó, é assunto relevante, assunto de interesse para as provas daqui de São Paulo. O que é isso aqui, ó? Visão posterior. Transabdominal Preperitoneal Repair. Pessoal, isso aqui, ó, é a TAP. É linda de se ver, é linda. E aí, geralmente quando a gente está por vídeo, a gente não tem aquela visão meio angulada. A gente tem essa visão mais reta, que a gente tem que saber que aqui, ó, o azulzinho é o ligamento inguinal. Se o ligamento inguinal está para cá, medial a gente vai ter o músculo reto abdominal, os vasos epigástricos inferiores, o vaso deferente, os vasos espermáticos. E aí, com tudo isso, a gente tem uma esquematização, que foi um brasileiro que fez. Foi um brasileiro que descreveu isso no artigo, como a gente esquematiza isso aqui para saber como abordar essas hérnias. E é lindo, porque se a gente tem os vasos epigástricos inferiores aqui, o vaso deferente aqui e os vasos espermáticos para cá, a gente tem um Y. E essa abordagem de Y invertida é linda, porque a gente consegue saber o que tem a cada lado do Y. Dê uma olhada só na imagem do artigo. A gente tem o Y com ligamento inguinal no meio aqui, cortando esse Y. A gente tem o sítio das hérnias inguinais diretas, a gente tem o sítio das hérnias inguinais indiretas, a gente tem o sítio das hérnias femorais, a gente tem o DUM, desespero, caos, corona-morte. Se a gente mexer aqui vai sangrar até morrer, são vasos femorais, são vasos espermáticos, os gonadais. É muito complicado, pessoal. E aí, ó, triângulo da dor, onde passam os nervos. A gente não quer dissecar muito para essa região aqui. E essa esquematização é fundamental para nós, cirurgiões, sabermos como lidar com as hérnias no intraoperatório da TAP. Beleza? Deem uma olhada jogando para a imagem a esquematização.
Aqui, ó, medial aos vasos epigásticos, sítio das hérnias diretas, lateral, indiretas, abaixo do ligamento inguinal femoral. Para cá a gente não vai querer dissecar muito, nem para cá. Aqui sangra pra caramba, aqui o paciente vai ter dor no pós-operatório. Beleza? Esquematização linda. Decore essa imagem, entendam essa imagem. Beleza? Bom, pessoal, era isso. Se vocês querem mais, ó, a gente tem aulas específicas sobre como esse foco é cobrado na USP, na Unicamp e outra nesse curso Intensivo São Paulo. O Intensivo São Paulo, pessoal, é um curso modulado por focos que são mais cobrados em cada instituição daqui de São Paulo. Então é sensacional para dar o gás necessário na reta final dos estudos de vocês, beleza? A gente tem o guia estatístico completo de cada instituição de São Paulo. A gente tem o curso diferencial de cirurgia com algo a mais, que vocês sabem que cai nas provas daqui de São Paulo, que vocês precisam saber. A gente tem um curso de imagens radiológicas sensacional, sensacional, principalmente para as provas multimídias, vão ajudar muito vocês. Tudo isso no nosso curso intensivo que está com as inscrições abertas e dá tempo de vocês fazerem. Beleza? As vagas estão abertas, é só se inscrever. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido a aula, é um assunto super relevante para cá, para São Paulo, para a vida de vocês, para todas as provas que vocês forem fazer. Então, se curtiram, experimentem mais no nosso curso intensivo, que as vagas estão abertas. E qualquer coisa a gente está por aqui. Um beijo no coração de vocês.